Olá, amigos, falando da lição número 11, a parte de terça-feira, dentro do contexto da lição, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, vendo alguns exemplos bíblicos de Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, principalmente porque eles puderam, assim, animar os cristãos hebreus quando Paulo escreveu para eles, tá? Por isso que podemos dizer que muitas vezes a fé é a única coisa que a pessoa tem para, assim, se apegar. Certa mulher, no Nordeste, onde a seca é terrível, seu filhinho ficou doente e o médico que, consultou o menino disse: olha, minha senhora, só existe um remédio para esse menino, mas está muito longe, está na capital, a mais de 800 quilômetros, e não tenho condição de ir buscar em tempo. Seu filho precisa ser tratado agora. Ele está com um tipo de febre interna e o bom seria gelo. Gelo seria o ideal. Aquela mulher disse: pois eu creio que Deus pode me mandar gelo. O homem disse: mas como, senhora? A senhora tem geladeira? Não há ninguém aqui num raio de 60 quilômetros que tenha uma geladeira? Ela disse: mas meu Deus tem gelo no céu. Vamos orar, doutor. Eu tenho certeza que Deus vai mandar gelo para que eu possa fazer uma compressa de gelo do meu filho. O médico e aquela mulher se ajoelharam, o menino deitado na cama. Eles oraram e a mulher, com a sua fé maravilhosa, disse: Senhor Deus, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor tem gelo no céu. Senhor, manda gelo. Eu preciso de gelo para curar o meu filho. O Senhor sabe o quanto isso é necessário. Eu te peço em nome de Jesus. Depois, quando o médico ia saindo, nuvens começaram a se formar no céu. E o médico saiu, andou alguns quilômetros e voltou rapidamente. Disse: Senhora, eu não estou acreditando. Disse: o senhor não tem fé? A fé é que move montanha. O homem entrou para dentro da casa da mulher e os trovões pipocaram no céu. E daqui a pouco o tempo enegreceu e eis uma chuva de granizo maravilhosa. A mulher saiu, apanhou uma bacia cheia de pequenas pedras de gelo. E o médico, então, numa fronha de travesseiro, colocou aquelas pedrinhas de gelo, fez uma compressa e o menino ficou curado. Aquele médico disse: olha, eu estou impressionado com a fé que a senhora possui. Ela disse: o senhor também pode ter a mesma fé. É só o senhor crer naquilo que Deus pode fazer. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É aquilo que a gente não vê, mas a gente tem certeza de que existe. Isso é a fé. Por isso que existe aqui em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis, eles tiveram vários tipos de atitudes. E uma da pergunta é: que atitudes dos heróis da fé, em Hebreus 11, do verso 20 até o 28, que atitudes deles nos mostram como eles tinham fé naquilo que eles não poderiam ver, mas sabiam que existia. Aí Hebreus 11, verso 20 diz assim: porque pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Porque também Jacó, ele próximo da morte, abençoou também os filhos de José e adorou encostado no seu bordão. De maneira que, pela fé, José, próximo da morte, ele fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordem a respeito dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por seus pais por 3 meses, porque eles sabiam que havia um mandado ali do rei para a morte. Como o menino era formoso, eles não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado junto com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a cidade perfeita e a recompensa que Deus tinha para ele. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não assim temendo a ira do rei, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, Moisés, ele se tornou o que se tornou, porque ele via o invisível. Pela fé, Moisés, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos seus filhos. Aí está algo espetacular sobre a vida de Moisés. Então, para a pergunta: que atitudes os heróis da fé tiveram que mostram que eles acreditavam no invisível? Resposta: tanto Isaac como Jacó
José e Moisés fizeram escolhas crendo no invisível, em coisas que ainda iriam acontecer. Moisés mesmo trocou o trono do Egito pelo céu. E espetacular a fé que essas pessoas possuíam. Por isso diz que a fé é a certeza de coisas que não se veem. Semelhante a Abraão, que estudamos ontem, Moisés, ele, assim, foi um exemplo tremendo dos heróis da fé, um exemplo grandioso, nascido debaixo de um regime de morte, foi escondido pelos pais, pela providência divina. Ele foi adotado pela princesa do Egito, educado para ser o faraó. Mas ele, olhando o invisível, ele fez a escolha de ficar com o povo de Deus do que se tornar uma múmia numa pirâmide do Egito. Ellen White escreveu em Atos dos Apóstolos, página 575, o seguinte: esses exemplos de humana firmeza dão testemunho assim, da fidelidade e das promessas de Deus, de sua permanente presença e mantenedora graça. Testificam do poder da fé para enfrentar os poderes do mundo. Atos dos Apóstolos, página 575. Pergunta número 4. Compare o que Moisés passou com o que os hebreus estavam passando e veja se há semelhança. Diz assim, Hebreus 11, de 24 a 27. Pela fé Moisés, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado junto com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Essa foi a experiência de Moisés. Agora o apóstolo Paulo escreveu para os hebreus da seguinte forma, Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos dias passados, em que depois de serdes assim iluminados, suportastes grande provação e grande combate de aflições. Em parte, vocês foram feitos espetáculos de vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes daqueles que também sofreram. Porque vocês se compadeceram das minhas prisões e não temeram permitir o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo que tendes no céu uma recompensa melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, porque tem avultado galardão. Então a pergunta é, entre a experiência de Moisés e a experiência dos hebreus, existe alguma semelhança? A resposta, a semelhança das experiências é que tanto Moisés como os hebreus, eles sofreram insultos, tribulações, humilhação e sofreram perseguições e foram assim afligidos por causa da fé em Cristo Jesus e do amor à verdade. A fé foi importante nos dois casos. Tanto a fé que Moisés possuía, como a fé dos crentes hebreus, foi importante para que eles pudessem, então, se tornar vitoriosos em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo estava querendo incutir na mente dos crentes hebreus. Vocês sofreram, mas olhem para os exemplos do passado. E em Hebreus capítulo 11, ele então descreve todos os heróis da fé e como eles tiveram, assim, resultados práticos maravilhosos através da fé. A fé não é algo instantâneo. A fé é algo de convivência, é algo assim que vem devagarinho se formando para que a pessoa possa enfrentar os problemas da vida. Por isso que a pessoa precisa cultivar a fé no relacionamento com Deus. Moisés foi talvez o personagem mais importante que existe na galeria da fé. Moisés, ele assim falava com Deus face a face. Moisés, ele foi o único que viu Deus, a presença divina, corpórea, pelas costas, pelo menos, mas foi o único que viu. Ele foi chamado amigo de Deus também, assim como Abraão. Ele, assim, estava assim, com as pessoas, se tornando o intercessor entre Deus e aquele povo. Moisés, ele vai ter a bênção de ter, assim, foi ressuscitado, esteve na transfiguração com Jesus, e vai ter, então, o privilégio de ver o seu cântico. Aquele cântico que cantaram as mulheres quando o exército de Faraó foi, assim, afogado no Mar Vermelho, e que as mulheres pegaram tamborins Miriam e cantaram o cântico de Moisés. Esse cântico será cantado pelos salvos sobre o mar de vidro.
será um privilégio muito grande. Veja a importância desse homem. Por isso que ele está na galeria da fé como um dos mais importantes. E ele nos dá uma lição profunda da confiança em Deus, porque Moisés acreditava no invisível, como se ele estivesse vendo. Deus abençoe, possamos então ter a fé semelhante a que Moisés possuía. Porque Moisés, ele assim acreditava muito naquilo que Deus poderia estar realizando. Ele não duvidava um só momento. Por isso, ele nos ensina a estarmos também crendo no invisível e crendo no poder de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a lição de hoje mostrou Moisés, um homem assim que o Senhor teve em grande conta. O Senhor o chamava de amigo. O Senhor falava com ele face a face. Ó Deus querido, dá-nos a bênção de termos também esse mesmo relacionamento. Nós muitas vezes nem falamos com o Senhor durante o dia. Nós passamos o dia inteiro e só à noite nós conversamos ligeiramente com o Senhor em oração. Perdoa, Senhor. Nos ajude a termos mais relacionamento com o Senhor para que nossa fé possa crescer. Nos abençoe com o teu poder. Nos dê um dia feliz em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no seu coração. Que sua fé possa aumentar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe.